Fala rapaziada, nesse vídeo eu vou trazer para vocês os nomes mais indicados para a rodada 19 do Cartola. A última rodada é do primeiro turno, então se você está precisando manter o padrão da rodada ali, pontuar legal e manter sua colocação na liga, fica com a gente que a gente vai trazer os nomes mais indicados e os respectivos percentuais. Está precisando diferenciar? Então assista esse vídeo até o final, que com os respectivos percentuais você vai identificar quais são os nomes que dá para fugir e quais são os nomes que dá para escalar, que dá para postar. Até o momento foram assistidos 58 vídeos, tá? Somando um pouquinho mais de 19 horas. Então, enquanto roda a vinheta, deixa o like aí. Bom, rapaziada, como eu disse a vocês, né? 58 vídeos, somando um pouco mais de 19 horas aí. O esquema tático, essa rodada 100% no 4-3-3. As últimas rodadas a gente viu que tinha dado uma diversificada. Alguns foram no 4-4-2, né? Em algumas rodadas ali o pessoal no 3-4-3. Essa rodada é 4-3-3 para geral. Tem muita opção de atacante, tá? Apesar de não ter tantos laterais assim. Vamos falar um pouquinho aqui de goleiros, tá? Para a rodada. O goleiro mais indicado é o Thiago Volpe, tá? Thiago Volpe do Grêmio. Ele está com 35% das indicações. Depois a gente tem ali o Rafael do São Paulo e o Rossi do Flamengo, ambos empatados com 15% das indicações, tá? Então aí já surgem algumas peças para você que quer diferenciar, né? O Rossi e o Rafael. Né, correndo mais por fora, para quem quer usar um pouco mais, né, jogadores que estão menos cotados para a rodada. O Cássio do Cruzeiro, o Everton do Palmeiras e o Hugo Souza do Corinthians. Os três estão empatados com 9% das indicações até o momento, tá? O Thiago Volpe aqui é bem baratinho, né, cara? Tô pensando em fazer um hack. Normalmente a gente não faz hack de goleiro com esse time, né? Mas diante das opções que surgem aqui para reserva, fica um pouco complicado. Vamos dar sequência aqui a princípio, tá? Na zaga, pessoal, o mais indicado é o primeiro jogador-chave, né, para a rodada. É o Léo Ortiz, tá? Do Flamengo, com 82% de indicações. Depois a gente teria o Arboleda com 47% de indicações, tá? O Arboleda não deve jogar, tá? Foi constatada aí a lesão, né, no jogo agora do meio de semana. E aí o Arboleda ele vinha tendo, né, um percentual alto ali, 47% de indicações. O terceiro mais indicado, né, que acaba sendo o segundo ali, né, o próximo da lista, é o Ferrarese com 39% de indicações, tá? Eu acredito que esse número do Ferrarese ele pode aumentar, né, com essa saída do Arboleda, tá? Muita gente vai acabar indo pro Ferrarese, então esse número de 39% ali, o Arboleda tem 47%, eu acho que o Ferrarese deve bater mais ou menos ali em torno dos 60%, que é o que a gente considera, né, de um jogador-chave ali a partir de 60% de indicações. Lembrando a vocês que eu vou atualizar esse time, né, amanhã, lá no Instagram, tá? No feed do Instagram, né, com os nomes, né, em ordem ali pelos, né, a ordem de indicações. E vou estar atualizando, né, porque assim, muita gente tem gente que não gravou vídeo ainda, que só grava na sexta. Tem gente que vai fazer as lives hoje à noite para atualizar os times, tá? Então, atentos aí. As lives de amanhã, né, a gente acaba não passando em atualização, porque a postagem sai logo cedo, né, para o pessoal poder ver as dicas, aproveitar e tal. Mas as lives que atualizaram hoje à noite, então a gente já vai fazer uma mudança aqui nessas indicações, tá? Então, olho lá, porque eu acho que esse número do Ferrarese pode aumentar. E aí a gente tem outros jogadores ali, né, que vinham sendo poucos cotados, mas com a ausência do Arboleda também pode ser que eles venham aumentar, tá? É o Vidalba, do Cruzeiro, com 7% de indicações, né? Perceba, o Ferrarese vinha com 39%, o Vidalba já cai para 7%. Depois a gente tem o Gustavo Gomes, do Palmeiras, com 5% de indicações. O Sabino, do São Paulo, que é outro que também pode acabar aumentando um pouco, tá? Mas acredito que a maioria vai optar mesmo pelo Ferrarese, né? Mas o Sabino tinha 3% de indicações. Ele vinha empatado junto com o Léo Pereira, do Flamengo, e com o Wagner Leonardo, do Grêmio, tá? Eles vinham empatados, 3 jogadores aí. Então a gente vai estar botando aqui o Ferrarese, né? E aqui nessa reserva, a gente pode estar botando o Wagner Leonardo, né? O próprio Wagner Leonardo aqui. Tá? Outro que pode subir um pouco, né? O Alan Franco, né? O Alan Franco não teve uma escalação, tá? Ele teve uma só escalação, e a galera que já conhece sabe que apenas um influenciador escalando, a gente tira ele da contagem, né?
Então, seguindo aqui nos laterais, tá? O primeiro mais indicado é o Kaique Bruno, com 63% de indicações, tá? É um jogador-chave ali, né? Tá no início de ser um jogador-chave para a rodada, mas considera um jogador-chave, tá? A gente vai estar indo com ele aí. Depois a gente tem o Piquerez com 55% de indicações, né? Atentos às notícias como vai vir esse Palmeiras, né? De fato, né? Vamos ver se a gente consegue alguma informação. Mas assim, o Vanderlan, né? Foi negociado, né? Foi vendido. Então, assim, acredito que o Piquerez deva, né, ir para esse confronto, até porque o Palmeiras não está tão bem assim no Brasileirão, né? Apesar de ter o jogo pela Libertadores no meio de semana, né? Mas precisa também trazer respostas aí no Brasileiro. Depois a gente tem ali o terceiro mais indicado, não muito atrás do Piquerez, é o William do Cruzeiro, com 51% de indicações, tá? Muito bem cotado aí, né? Caso o Piquerez não jogue, muita gente vai acabar dobrando com Kaique Bruno e o William, né? Muita gente já tá dobrando os dois, e aí alguns estão com, por exemplo, Kaique Bruno e Piquerez, ou William e Piquerez, né? E aí se o Piquerez não jogar, acho que essa dobra acaba sendo mais viável aí pra rodada, tá? E aí a galera que quer apostar, a gente tem diversos. Esses três estão muito cotados ali, é praticamente esses três no time da maioria, né? Aí a depender das formas, né? Uns Kaique Bruno e Piquerez, outros William Piquerez, outros William e Kaique Bruno. Alguns, poucos, estão ousando, né? E aí optando por um desses outros nomes que eu vou estar falando aqui para fazer dupla com algum dos três, né? E esses nomes que eu vou falar, todos eles estão empatados com 3% de indicações todos. É o Giai do Palmeiras, tá? O Enzo Dias do São Paulo, atenção à escalação do São Paulo, tá? Ele tá nulo no Cartola. No site dos prováveis do Cartola, tá? Ele tá provável, tá? A princípio, mas tá aqui, ó, um destaque aqui, ó, risco de time reserva, tá? A gente vai estar apurando as notícias, tá? Para quem não conhece ainda, esse é o novo site dos prováveis, né? Infelizmente o Joga 10 News deixou a gente, né? E encerrou-se o ciclo do Joga 10 News, né? A princípio. E aí houve uma necessidade, né, um clamor da comunidade por informações, por notícias, né, por um campinho de prováveis. E aí o Ebert, do canal Especialista, junto com o Eduardo do canal Cartodados, né, tiveram a iniciativa de montar aqui. Eu estou ajudando os meninos, né, tem outros influenciadores também ajudando ali por trás, a trazer as informações, tá, para eles abastecerem o site. E assim, é o início de um projeto, tá, vai melhorar. O Ebert até botou aqui, ó, confira as escalações. As prováveis escalações para escalar seu time no Cartola FC. Nosso site está recebendo melhorias para oferecer ainda mais recursos em breve. Tá? Então tem uma galera trabalhando por trás disso aqui para fazer esse projeto acontecer, tá? Porque vai agregar demais para a comunidade. Então quem quiser acessar, é só digitar lá prováveisdocartola.com.br, tá? Acessar lá e está disponível para vocês. A gente está tentando manter ele o mais atualizado possível. Por enquanto ele está aqui, mas a gente já botou uma ressalva aqui de atentos ao risco reserva. Mas ele vinha tendo algumas escalações, né? 3%. O Varela, tá? A gente tem que estar atentos, tá? O Varela, ele está provável no Cartola, mas ele está nulo aqui nos prováveis, porque pode ser que o Emerson Real, né, pode atuar, né? A gente vai estar colhendo informações, né? O Flamengo vai estar fazendo seu último treino hoje. E nesse jogo de hoje, o Felipe Luiz deve estar definindo, tá, o time do Flamengo. E aí a gente vai tentar buscar as informações, tá? A gente tem alguns influenciadores que estão participando do projeto, que tem informações privilegiadas dos clubes, tá? Então a gente vai estar sempre mantendo ele atualizado. Foco total da gente, principalmente no fim do dia de hoje e durante todo o dia de amanhã, sabe? No fim do dia anterior e durante todo o dia de fechamento de mercado, que é para estar sempre atualizado. Então, acesse amanhã, tá? Deem bastante F5 lá para estar buscando essas informações aí. Daí a gente tem também o Paulo Henrique do Vasco e o Luciano Juba, tá? Do Bahia. Esses são os laterais aí para quem precisa buscar algumas alternativas lá. É difícil diferenciar de laterais nessa rodada, né? Muito foco nos três principais, tá? A princípio eu vou estar botando aqui, eu posso estar botando o Luciano Juba ou até o Giai, né? Vamos botar botando o Juba aqui a princípio. Tá? A gente também não sabe como é que vai vir de fato esse Palmeiras, mas a princípio o Jair está provável, tá? Para técnico, o Felipe Luiz com 33% de indicações, tá? Não muito atrás dele a gente tem o Hernan Crespo do São Paulo com 27% de escalações. Depois também não muito atrás o Leonardo Jardim do Cruzeiro com 22% de escalações. Então esses três são muito próximos, tá? E aí sugiro que você escolha aquele técnico que você vê o time com maior probabilidade de fazer bastante gols,
segurar SG e o técnico pontuar bem, porque qualquer um que você escolher, né, você vai estar igual a alguns, diferente de outros, tá? Então não tem muito um padrão. A gente botou aqui o Felipe Luiz. Partindo aqui para o nosso meio de campo, rapaziada. A gente tem 2 jogadores chaves para a rodada, tá? É o Matheus Pereira e o Arrascaeta. Digamos que são jogadores chaves, tá? A galera que já conhece o vídeo aqui já acompanha, né? Jogadores chaves que eu chamo são aqueles jogadores que o pessoal chama de unanimidades, né? Porque unanimidade às vezes é uma palavra muito forte, você fala, parece que não dá para fugir de jeito nenhum. Então às vezes estrategicamente você precisa fugir de um ou outro. Tá, Diego, mas por que tu chama de jogadores chaves? Porque são jogadores que têm alto risco, né? Eles são chaves para a rodada, então eles têm um alto risco, né, de você fugir. Então a galera que está precisando manter suas colocações nas ligas aqui para o turno, né, ou precisando tirar poucas diferenças, eu sugiro que mantenha os jogadores chaves, né? Até agora foi o Léo Ortiz, o Arrascaeta e o Matheus Pereira, tá? E aí os laterais, entre os 3, tá? Nenhum deles tem acima de 60%. O Kaique Bruno tem 63%, mas é no início ali de ser um jogador-chave. O Piquerez 55% e o William 51%, eles estão muito próximos, né? Então, escolher entre os 3, manter o Léo Ortiz, o Arrascaeta e o Matheus Pereira, tá? Para quem quer diferenciar, talvez eu mantivesse nesses 3 laterais, tá? Para não correr muito risco. E dá para você diferenciar no Ferrarese, por exemplo, e no Volpe, né? Talvez se você manter o Ortiz, que é um jogador-chave, seria interessante. Ah, Diego, eu estou precisando tirar muitos pontos. Aí eu sugiro que você estude bem uma defesa, tá? Para tentar fechar aí e tirar nesse turno, tá? E aí, de repente, mudar um capitão do Caio Jorge para outro, e a gente vai falar dos capitães já já. Mas aí, né? Arrascaeta e Matheus Pereira, jogadores chaves, tá? Diego, eu estou precisando tirar muitos pontos, tenho medo de fechar a defesa, acho que é muito arriscado, estou querendo usar em outras peças. Escolhe um deles que você acha que não vai tão bem, né? Mas assim, são os confrontos muito favoráveis, né? O Cruzeiro pegando Santos, o Flamengo pegando Mirassol. Então, você escolhe um deles que não vai muito bem e tenta mudar, tá? O Arrascaeta talvez tenha um menor riscos, porque ele tem menos indicações, né? E também porque ele não é cotado para capitão, né? O Matheus Pereira é. Então, analise bem a estratégia que você vai usar para esse fim de turno, tá? O terceiro mais indicado que a gente tem é o Maurício do Palmeiras, tá? O Maurício tem 56% de indicações. E daí seria o nome para você fugir, né? Porque, por exemplo, a gente tem o Garro com 29% de indicações. A gente tem algumas apostinhas ali mais ousadas, né? Que cai bastante o número de indicações que correm por fora. Que é o Bobadilha de São Paulo, vem muito bem nos últimos confrontos aí, com 9% de indicações. O Jean Lucas do Bahia com 7% de indicações. E um nome que particularmente me agrada muito é o Christian, né, do Cruzeiro, com 5% de indicações, tá? Vem muito bem também nos últimos confrontos aí. É um meia que joga aberto pela ponta, tá? E aí tem vindo muito bem, me agrada bastante para essa rodada. A princípio, eu vou botar inclusive ele aqui no banco de reservas, né? O Christian no banco de reservas, o Maurício é o terceiro mais indicado, né? A gente segue o padrão das escalações aqui, a não ser que a gente tem algum problema com cartoletas, né? Mas daí eu tiraria o Felipe Luiz. No ataque, pessoal, tem bastante nomes para ataque, tá? E aí é a posição que você vai estar diferenciando. Eu sugiro que mantenham o Caio Jorge, tá? Esse está em 100% das indicações, né? E muito cotado para capitão, então eu sugiro que mantenha o Caio Jorge. Aí você tem 2 nomes para diferenciar. Com o Maurício, que você diferenciar aqui, são 3. Então dá para diferenciar legal, tira alguns pontos aí se você acertar nas peças escolhidas para fazer esses diferenciais. O segundo mais indicado que a gente tem é o Pedro, com 52% de indicações, tá? O terceiro mais indicado que a gente tem é o Bright White, com 41% de indicações. Atenção ao Bright White, porque ele não treinou ontem, tá? A princípio ele ainda está provável no Cartola. Nos prováveis do Cartola, tá? A gente já botou inclusive ele em dúvida, tá? Já está atualizado aqui o Bright White em dúvida, tá? E aí ele não treinou ontem, tá? Então ele é uma dúvida para essa rodada. Então vamos ver, né? Qual vai ser das informações, tá? A gente tem um Balbuena aí, deve estar estreando também, tá? O Camilo deve estar fazendo essa lateral aqui improvisado. E aí o Bright White já está em dúvida aqui, então atentos a essa informação. A princípio, como ainda é dúvida, não é nada certo, eu vou estar deixando ele aqui no time, tá? E eu vou atualizar amanhã lá no Instagram. Então, Caio Jorge 100%, Pedro 52%, Bright White 41%. Aí você tem Luciano com 23% de indicações, Vegete com 19% de indicações,
Vitor Roque com 17% de indicações. Yuri Alberto com 15% de indicações, tá? Yuri Alberto que está provável aqui, mas lá nos prováveis do Cartola ele também é dúvida, antes que você fale no vídeo aí, pô Diegão, mas Yuri Alberto talvez não jogue. Ele está em dúvida lá, tá? Nos prováveis no site. Samuel Lino, tá? Ele é dúvida no Cartola, tá? A princípio ele está aprovável no site, né? Mas a gente já viu algumas informações ali ontem à noite que, né, Felipe Luiz pode trazer algumas estreias ali, né? Como por exemplo do Carrascal, tá? Então pode ser que o Luiz Araújo não jogue, né? Então de repente o Samuel Lino vá para o outro lado, tá? Então a gente vai estar atualizando esse Flamengo, tá? Vai ter, como disse a vocês, vai ter o treino hoje, né? De manhã, então a gente vai atualizar assim que a gente conseguir as informações. Aí depois a gente tem ali, a gente teria o Memphis Depay com 9% de indicações, mas o Memphis Depay realmente está machucado, tá? Ele não joga, é nulo tanto no Cartola como no provável, tá? Isso não vai jogar. Aí a gente tem empatados com 3% de indicações. O Ferreirinha de São Paulo, o Hulk e o Luiz Araújo, tá? Que é dúvida no Cartola, tá? E aí, como eu disse a vocês, né? A gente vai estar atualizando. A princípio ele está aprovado lá nos prováveis, mas a gente já viu a informação de que pode ser que ele não jogue, tá? Então, só esperando o treino de hoje do Flamengo para a gente pegar as infos e trazer lá e atualizar o site. O reserva de luxo, o mais indicado a princípio, tá? É o Luciano, tá? Do São Paulo, com 53% de indicações. E aí ele vinha com 23 indicações como titular e 53 como reserva de luxo, né? É um nome bem cotado aí para a rodada. Vem num excelente momento. O segundo mais indicado para a reserva de luxo é o Yuri Alberto, com 20% de indicações. Depois a gente tem o André Silva, com 8% de indicações, tá? Atentos aí às notícias, né? Se vai jogar o André Silva, se vai jogar o Ferreira, tá? Tudo isso a gente vai estar trazendo lá nos prováveis. O Christian Oliveira e o Vitor Roque, eles estavam empatados com 4% de indicações como reserva de luxo, tá? Então, vamos estar atentos às notícias aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse hack aqui com o Volpe, já que a gente não tem um nome muito interessante para a gente botar ali no lugar abaixo do Volpe. Cadê o Thiago Volpe aqui? A gente pode estar botando aqui o JP. Vamos estar botando o JP aqui. E aqui a gente bota Thiago Volpe. Show? Capitão, galera. O capitão mais indicado até o momento é o Caio Jorge, como eu disse a vocês, com 83% de indicações. Ah, Diegão, estou precisando diferenciar qual capitão que dá para a gente diferenciar. Aí tem o Luciano, com 6% de indicações. Tá? Algumas pessoas que estão com ele de titular estão indo com ele de capitão, 6%. E 4% de indicações para o Matheus Pereira como capitão. Tá? É um nome também aí para quem precisa diferenciar. Show? A princípio, então, assim vai o nosso time. Tá? Lembrando a vocês, mais uma vez, que atualizo lá no Instagram amanhã, tá? Esse time para vocês. Amanhã de manhã a gente tem sabadão, café com o Diegão. Deixa o like, tamo junto, valeu, até a próxima.